Olá, professor. Eu me chamo Bianca e meu grupo é composto por mim, Bianca, Anaele, Miguel e Carlos. Bom, eu vou começar falando um pouco sobre o nosso projeto, certo? A gente quis implementar árvores em um programa que vai ocorrer mais ou menos assim. A gente vai acessar os dados do Spotify, de uma playlist ou de algum ID que você vai mandar. A gente vai ver as músicas mais ouvidas, as playlists, etc. Depois a gente vai analisar os dados do que você escuta, e vai criar gráficos e estatísticas sobre os seus top 10 músicas preferidas e rankings de gêneros mais ouvidas. Depois disso, a gente vai desenvolver relatórios personalizados sobre o seu uso do Spotify, com gráficos e tudo mais. Bom, eu vou começar falando um pouco agora sobre os imports que foram utilizados, certo? O import Spotify, basicamente, ele é uma biblioteca principal que permite interagir com a API do Spotify. O Spotify, OAuth, que eu não sei falar direito, tá? Ele é responsável pela autenticação, que é o login seguro no Spotify. O Pandas, a gente utilizou o Import Pandas ASPD, né? Que a gente utilizou para trabalhar com dados em formas de tabelas, certo? O Matplotlib, difícil esse nome, mas isso é o que eu marquei agora. Ele é para criar gráficos e visualizações. O Counter, que foi de Collections, ele é justamente para contar itens, como as músicas mais ouvidas. Os importes OS, e o Dotenver também é utilizado para gerenciar configurações sensíveis, como as senhas. O Time, que a gente utilizou, ele é utilizado para controlar pausas no código, porque a API do Spotify ela tem limites de requisição por minutos. Então a gente usa um time sleep para pausar entre chamadas e evitar ser bloqueado. Aí como é que vai funcionar na prática? Se você autenticar no Spotify usando suas credenciais, você se autentica lá. Aí o código, ele coleta seus dados de escuta via API. Aí ele vai organizar esses dados em tabelas, que vai ser usando o Pandas. Vai gerar análise e visualizações, que é os gráficos. E vai mostrar, como eu tinha dito, os top 10 músicas mais ouvidas e os rankings de gênero, mostrando quantas vezes eles foram ouvidos. Bom dia, boa tarde ou boa noite, professor. Meu nome é Anaele. E bom, como Bianca falou, o nosso projeto ele é um analisador de playlists e a gente fez questão de utilizar árvores em todos os rankings que vai ser gerado pelo nosso analisador. Então, o ranking de popularidade, de músicas repetidas e de gêneros, a gente fez questão de utilizar árvores para organizar todos esses rankings, justamente para praticar o que a gente viu em sala. Então, primeiramente, o nosso projeto, a gente optou por implementar uma árvore binária de busca, onde cada nó ele pode armazenar uma lista de valores para a mesma chave. Então, a gente começou criando uma classe chamada Node, que vai representar cada nó da nossa árvore. Então, a gente começa aqui fazendo o método construtor da nossa classe, dizendo que para ele fazer com que todo nó ele inicie com uma chave e com um valor. E esse valor ele vai ser passado como uma lista. Então, ele vai armazenar a lista de valores associado àquela chave. Então é isso que a nossa classe Node faz. Logo depois a gente tem a nossa classe Binary Tree, que é de fato a nossa árvore binária, que vai ser aqui onde a gente organiza todos os nós da nossa árvore. Então, começamos definindo um método construtor que vai inicializar a nossa árvore, a raiz da nossa árvore, como none. Ou seja, a gente começa dizendo que a árvore ela vai inicializar como vazia. Logo depois a gente tem o método insert, que é inserir, onde
a gente fez o uso de uma função auxiliar recursiva para fazer a inserção de cada nó da nossa árvore. Então, esse método ele serve para adicionar uma nova chave e valor na nossa árvore binária. E como é que ele funciona? Se o nó for none, ou seja, se ele for uma folha, que é um nó que não tem filhos, eu crio um novo nó. Mas se a chave for menor que a chave atual, então eu vou adicionar esse nó para a esquerda, que são onde ficam os valores menores. Já se a chave ela for maior, o nosso nó ele vai ser adicionado na direita. E else, que quer dizer que a chave já existe, a gente só adiciona o novo valor à lista daquele nosso nó. E por último, a gente retorna o nó atual para manter a estrutura da nossa árvore. E aqui fora da nossa auxiliar recursiva, a gente chama a função a partir da raiz. No caso, a gente atualiza a raiz, caso aqui a gente vai estar atualizando a raiz caso a árvore ela estivesse vazia. Depois a gente tem o método inOrder, que o que é que ele vai fazer? Ele vai ordenar a nossa árvore de forma crescente, só que de uma maneira invertida. Como assim? Ele vai pegar todos os pares, que é o chave e valor da nossa árvore, do menor para o maior. E depois, no final, ele vai inverter para ficar na forma decrescente. E como é que ele funciona? Bom, a gente começa criando uma lista vazia que vai armazenar os resultados e também utiliza uma função auxiliar recursiva. E o que é que ela vai fazer? Bom, se existe o nó, a gente vai percorrer a árvore da esquerda e adicionar no caso, a chave e o valor, que são a lista associada a lista de valores associada a essa chave, ao nosso resultado. E depois a gente vai percorrer a subárvore da direita. Ou seja, ela vai para a esquerda, que são os valores menores, pega o nó atual, depois vai para a direita, que são os valores maiores. Depois, a gente percorre a árvore a partir da raiz e no final, a gente retorna a lista de resultados invertida, para a gente obter essa ordem crescente. Depois, nós temos a função inOrderDesc, que seria a ordem decrescente de verdade, digamos assim. Então, o que é que essa função faz? Ela percorre direitinho, ela faz esse percurso direitinho, correto, para pegar os maiores primeiro. Então, da mesma forma, a gente começa criando uma lista vazia para armazenar os nossos resultados. E a gente também vai utilizar uma função auxiliar recursiva. Então, se existe um nó, a gente vai percorrer primeiro a subárvore da direita, que são os maiores, e adiciona um nó atual. Depois a gente percorre a subárvore da esquerda, que são os menores. E por último, a gente percorre a árvore e retorna a lista de resultados em ordem decrescente. Bom, aqui a gente tem o load.env, que ele vai carregar as variáveis de ambiente do nosso arquivo env, que é esse arquivo aqui, para o nosso programa. E por que a gente optou por usar esse arquivo? Porque como a gente vai ter que subir o projeto para o GitHub, a gente não pode deixar esses dados, essas credenciais do Spotify, que são credenciais para desenvolvedor que a gente consegue pegar
A gente não pode deixar a público, então a gente utilizou o Envy. Então, aqui a gente está criando uma conexão autenticada com a API do Spotify, usando a biblioteca Spotify. Então, a gente pega as credenciais, Client ID e Client Secret, do nosso arquivo Envy e pede permissão para acessar as playlists de uma conta do Spotify. Agora eu vou passar a minha fala para a Bianca e ela vai explicar um pouco sobre essas funções logo abaixo. Bom, a def extrair playlist D, basicamente ele vai pegar, se ele receber um link que contenha o playlist barra, ele vai cortar no link o playlist barra e pegar a parte que vem depois. E também depois vai cortar na interrogaçãozinha, vai pegar a parte antes, ou seja, vai pegar só o ID puro da playlist. Se ele só receber o ID, vai pegar sem a playlist, o playlist barra. Aí ele vai limpar os espaços em brancos e devolver o próprio ID. Aí isso serve para garantir que o programa ele funcione tanto com links completos quanto com IDs curtos, certo? Aí indo para a def get tracks from playlist, que é a playlist D, basicamente ela vai pegar todas as músicas de uma playlist no Spotify. Primeiro, ela vai criar uma lista vazia, que é a tracks, para armazenar as músicas. Aí ela vai fazer a primeira chamada à API do Spotify para pegar um bloco de músicas. Aí, enquanto houver resultados, ela vai pegar só a parte do track de cada item da playlist, vai adicionar todas as músicas do bloco atual na lista track e se tiver mais músicas, o que tem ali, o resultado nest, ela vai pegar o próximo bloco. Se não, vai terminar o loop e vai retornar a lista completa com todas as músicas. Bom dia, boa tarde, boa noite, professor. Eu sou o Miguel e eu vou falar um pouco sobre não só isso, mas vamos começar pela função análise playlist, que tem como parâmetro o playlist ID, que basicamente ela vai ter acesso à playlist do Spotify usando a API do Spotify, que é aquela SP playlist, que basicamente ela vai pegar todos os dados obviamente da playlist. Caso ela falhe, vai mostrar um erro que não foi possível e vai sair da função. Na parte de baixo, serviria como uma coleta de dados. Vai printar que está analisando a playlist caso dê certo e vai pegar o nome da playlist e todas as suas músicas na parte da variável tracks ali. Vai pegar todas as músicas da playlist e no outro print ali vai printar o total de músicas encontradas. E aí mostrará a quantidade das músicas que está na playlist. Já nessa outra parte de baixo, que tem quatro variáveis, basicamente é uma estrutura de análise. A track counter vai contar quantas vezes cada música aparece. O genre counter vai contar a frequência de cada gênero musical. A track info map armazena os detalhes da música, tipo nome, artista e essas coisas, para que caso for pego de novo, não precisar ir procurar na API, sabe? E calma, gente. Eu enrolei aqui. Mas não precisa nem pausar. Depois corta. Eu vou falar de novo essa track info. Na track info map, ela armazena os detalhes da música, como nome, artista, popularidade, essas coisas. E na artist genre cache,
é onde você vai guardar o gênero do artista para não pesquisar novamente, repetindo, repetindo, para não ficar tão demorado na API. Agora abaixo, no For Tracking Tracks, basicamente vai ser o processamento das músicas. Que aqui para cada música vai extrair o nome da música, o nome do artista, a popularidade de 0 a 100 e a duração, que aí no código vai converter de milissegundos para minutos. Isso tudo vai acontecer nessas variáveis track key, onde vai pegar o nome, e embaixo, caso não caso tenha armazenado, já tenha armazenado no caso, ela só vai repetir lá o nome, artista, popularidade, nome, duração, etc. Embaixo vai aparecer um print que está calculando e em seguida vem outro for. Esse for vai ser uma análise de gêneros, que basicamente para cada 50 músicas mais frequentes dessa playlist, ela também vai pesquisar cada gênero, na real, pesquisa os gêneros de cada artista e vai usar a sp.search para encontrar o artista no Spotify. E pega os gêneros associados ao artista, isso vai acontecer, e adiciona um pequeno delay nesse for inteiro. Ali no time.sleep 0.01, que é para não ter uma sobrecarga nessa API, para que normalmente a API tem um limite, e para que não alcance esse limite, a gente dá um curto período de tempo para ela gerar novamente. E agora, Carlos. Professor, sem mais delongas, eu vou apresentar minha parte do projeto, que começa desse top 10 Track Counter Most Common 10. Essa linha de código seleciona as 10 músicas mais frequentes da playlist. Esse Tracks Data é uma lista que serve para armazenar os dados da música mais frequente, das músicas mais frequentes. Esse BT-Freak é a árvore binária para armazenar as músicas ordenadas pela frequência. E esse BT-Pop é a árvore binária para armazenar as músicas ordenadas pela popularidade. Esse for, Name Artist Fracking Top 10, serve até esse BT Pop Insert Item Popularidade. Ele serve para cada música do top 10, ele recupera informações detalhadas de Track Info Map, adiciona a quantidade freak no dicionário, insere a música e na árvore BT Freak com a frequência como chave, na árvore BT Pop com a popularidade como chave. Aí tem a construção da árvore de gêneros, é esse BT Genres Binary Tree, que vai esse for Genre Contain Inters, que a cada gênero que é inserido na árvore BT Genres, com a quantidade de ocorrências como chave. Assim será possível fazer um ranking dos gêneros mais comuns da playlist. Agora, para exibir o ranking de músicas por popularidade, começa por esse print /n, top 10 músicas usando a árvore de popularidade, que vai até esse último print, esse quarto print, que é fnome just 70, que ele percorre a árvore BT Pop em ordem decrescente, exibe as músicas mais populares primeiro, formata a tabela com largura fixa para legibilidade
E a boa vantagem desse jeito, assim, é a apresentação com uma clara organizada. É organizar de forma organizada as músicas com a maior popularidade. Apresentar de forma mais organizada as músicas com maior popularidade. Esse print/n de ranking de músicas por frequência usando a árvore binária, que vai até esse outro quarto print, que é fnome just 70 string freak, que é similar ao anterior que eu falei, mas usando a árvore bt freak, que mostra as músicas que mais se repetem na playlist. A importância dessa parte do código é que identifica quais músicas foram adicionadas múltiplas vezes. E para exibir os rankings de gênero, que vai desse print/n, rankings de gênero, usando a árvore binária, que vai até esse if count maior ou igual a 10, e tem o break ali no final, que ele percorre BT genres em ordem decrescente. Ele exibe até 10 gêneros mais comuns. E o controle com count para limitar a quantidade. E também tem a geração do gráfico, que é o gráfico de barras do top 10 músicas mais populares, que é dessa lista top popularidades, que vai até esse if len top popularities maior ou igual a 10, que ele coleta as 10 músicas mais populares e suas popularidades. E utiliza o pd.dataframe mais o matplotlib para gerar um gráfico de barras horizontal. Também tem esse if top popularities and top names, que vai até plt show, que serve para visualização, facilita de interpretação visual das músicas mais populares. Aí aquele gráfico de pizza, assim, mais ou menos, que para gerar, ele vai do top, dessa lista top genres, que vai até, tem essa lista top genres, e também tem essa outra que é o top counts, que vai até esse if count maior ou igual a 10, que ele coleta os dados, os 10 gêneros mais presentes, e usa o pandas mais o matplotlib para gerar o gráfico de pizza que eu falei. E esse if top genres and top counts, que vai até plt.show, que serve para mostrar a distribuição percentual dos gêneros de forma clara e impactante. E também tem a execução principal, que é esse if name igual main, que vai até essa última linha, análise playlist id, que serve para a entrada de dados. O usuário fornece o link ou o ID da playlist. Também serve para a extração do ID, utilizando a função extrair playlist id. E também para análise, que chama análise playlist. Agora, a Anaeli, ela vai mostrar como é que funciona o código na prática. Bom, professor, fazendo a demonstração do nosso projeto, como a gente já explicou, ele é um analisador de playlist, que a gente coloca o link de uma playlist e ele faz essa análise automática desses rankings, onde a gente utilizou a árvore para construir, para fazer essa organização e conseguir essa análise automática.
Então, eu vou colocar aqui uma playlist. Ele está analisando a playlist, encontrou 99 músicas e está calculando os gêneros. Demora alguns segundinhos, mas pouca coisa. Ele vai retornar 2 gráficos e as tabelas aqui, como se fossem tabelas organizadas como forma de tabelas das músicas. Então, vamos lá. Tem o primeiro gráfico é o top 10 de músicas da playlist por popularidade. Então, são as músicas mais populares dentro dessa playlist, com base na nota que o Spotify dá, que ele dá uma nota de 0 a 5. Então, com base na nota lá, essas são as mais ouvidas. E o segundo gráfico, só para a questão de visualização de dados mesmo, são os gêneros que tem presentes nessa playlist. Então, o gênero que mais predomina é esse aqui. O Spotify tem vários gêneros. E no nosso terminal, a gente tem organizado aqui dessa forma, com uma tabelinha, o top 10 músicas, que a gente usou a Avri. Em todos os rankings a gente usou a Avri. Então, aqui a gente tem o top 10 músicas, então, por popularidade. Logo abaixo a gente tem um ranking de músicas por frequência, que o Spotify ele permite que a gente coloque em uma mesma playlist várias músicas repetidas. Então aqui tá na ordem de repetições da música. Então essa primeira música aqui, ela apareceu 7 vezes nessa playlist. E por último, o ranking de gêneros, onde ele faz essa contagem de quais os gêneros que mais apareceram nessa playlist. Então, de forma geral, o nosso projeto ele é simples, mas a gente realizou ele de uma forma que a gente pudesse utilizar a Avri nessa análise para a gente conseguir praticar de fato o que a gente estudou, uma aplicação prática do que a gente estudou. Então é isso, professor. Espero que o senhor tenham gostado e uma boa noite, boa tarde ou bom dia. Eu estou regravando só uma parte desse vídeo para explicar que na nossa representação da árvore não ficou muito aparente que foi utilizado a árvore. Então, para isso, a gente pesquisou e encontramos que um import é essencial, que ele é muito bom para representar a árvore binária, que seria o nosso caso, que é o Graphviz. Ele vai fazer uma visualização de como é feita a árvore binária. Nós também adicionamos uma nova função no código, que é a função visualize. Basicamente, ela vai verificar se o pacote Graphviz está instalado. Aí também ela vai remover caracteres especiais do código. Por exemplo, espaços, acentos, essas coisas. Aí no caso dos espaços, ela vai adicionar não sei o nome disso, é underline, eu acho. Isso, é underline. E no caso de acento, só vai tirar o acento e deixar a palavra normal, para não ter nenhum conflito no código e tal. Aqui embaixo é só para criar um nome seguro para a imagem, para poderia ser literalmente qualquer coisa. Essa outra parte aqui, ela vai adicionar um comentário na árvore, que depois vocês vão ver. E essa função basicamente vai pegar os valores da lista de música, né? E vai juntar tudo em um string. Ela vai limitar em 20 caracteres. E vai adicionar os 3 pontinhos caso passar de 20 caracteres, se o nome da música for muito grande, para não lotar a tela, né? Aqui embaixo, nesses ifs, serão as conexões dos filhos da árvore, no caso. Se existir um filho esquerdo, vai criar uma aresta para ele e continua. E a mesma coisa se tiver um filho no lado direito. E assim vai. Nessa outra parte, ele vai criar um arquivo de imagem com esse nome, mas poderia ser qualquer outro nome.
no formato PNG. E aqui o Cleanup seria para remover arquivos temporários, basicamente. Aqui nesse try ele vai tentar abrir automaticamente, né? Ele tenta uma abertura automática e se não conseguir, ele só continua o código sem nenhum problema. Já nessa parte aqui, caso ele não encontrar o pacote Greves instalado, poderia aparecer esse erro aqui de visualização gráfica e mostraria em representação textual no terminal. Porém, como já está instalado, vocês vão ver ele inteiro, sem nada faltando. Então eu vou mostrar o código funcionando e mostrar para vocês a representação das árvores. Deixa eu dar play. Meio grande aqui o terminal, mas enfim. Esperar carregar. Aqui é a playlist. Eu vou colar a mesma playlist que a gente testou antes e dar play. E vai calcular os gêneros. Não demora muito não, é rapidinho. Rapidinho, não demora tanto. E vai abrir a visualização das árvores. Aqui abriu já 2 imagens, 3. E os gráficos de antes também, que é bom, né? É bom ter. Não acho desnecessário. Então é bem melhor manter. E aqui a representação das árvores, da frequência aqui, ó. Árvore de frequência de gênero rap, New York, esses são os nomes no caso. E aqui vai interligando. Aqui a popularidade de música. Tem aqui representando a árvore certinho. E a frequência das músicas também, as mais ouvidas. Tudo ok.